Zé, conta para mim um pouco da sua vida, por favor. Bom, eu morava em São Paulo e eu tive uma adolescência em São Paulo onde eu, através das amizades, através das minhas atitudes, eu comecei a buscar o mundo, comecei a buscar coisas que o mundo estava proporcionando. Foi a bebida, foi o cigarro, foram coisas que eu acabei, através de amizades, me levando. Até um pouco tempo antes de chegar na igreja, eu fumava um maço e meio de cigarro por dia, bebia todo final de semana, vivia numa vida destruída. E sempre tomando as atitudes do meu próprio jeito, do meu próprio modo, da minha maneira, do meu jeito. E aos 18 anos de idade, eu saí de casa. Eu tinha uma família estruturada, eu tinha uma família financeiramente muito boa, e mesmo assim eu tomei os meus caminhos e quis fazer as coisas no meu braço, na força do meu braço. E aos 18 anos eu fui morar com a minha esposa, hoje meu atual esposo. Fui sair e achando que ia conseguir na força do braço. E só foi sofrimento, a gente teve bastante dificuldades. Eu cheguei a ter 2 empresas em São Paulo, as 2 iriam à falência. Você sabe qual que é o problema da maioria das pessoas aí fora? E até mesmo dentro da igreja, principalmente dentro da igreja? As pessoas pensam assim: nunca vai acontecer comigo. Eu sou diferente. Eu posso fazer, eu posso escolher esse caminho, eu posso ir por essa direção, mas isso não vai acontecer. Isso é uma maioria das pessoas. Pensava assim ou não, José? Pensava assim, pensava em querer agir da minha forma, sem direção de Deus, sem buscar Deus, o que Deus queria de mim, trazer sofrimento para minha família, em tudo. Eu não tinha visão em nada, até mesmo da educação do meu filho. Eu totalmente desnorteado, sem saber como fazer, agir de forma errada, financeiramente assim, destruído. Muitas brigas, em São Paulo mesmo a gente tinha muitas brigas com a minha esposa, e sempre destruição. E aí a gente decidiu mudar para Rio Preto. Vamos mudar para Rio Preto, vamos para o interior, vamos começar uma nova vida, lá não tem tanta concorrência, vamos começar no interior. E é aquele negócio que a gente fala, né? A bênção tem que estar acompanhando. Se a bênção não tiver, vai continuar a mesma coisa. Viemos para viver, continuamos e fui mais no poço ainda, porque eu entrei em depressão, uma depressão profunda, muito forte. Eu cheguei até a me separar da minha esposa, sair de casa, fiquei 2 dias no hotel, sem dinheiro para pagar o hotel. Graças a Deus minha mãe mandou o dinheiro, eu paguei e saí. E muito sofrimento. E aí a gente decidiu tomar uma atitude, né? A gente tem que mudar, não tem como viver assim. E aí a gente falou, aí ela falou pra mim: você precisa se tratar, você precisa. Aí a gente ficou ficando, ou vai pro psicólogo ou vai pra igreja. A gente ficou naquela dúvida. Aí a gente decidiu um domingo ir pra igreja. Vamos pra igreja. E aí a partir daí a vida começou a mudar. A nossa relação é outra, a gente começou a se unir cada vez mais, a educação do meu filho mudou, as coisas espiritualmente eu me fortaleci também muito, então as coisas foram melhorando cada vez mais. Só que assim, ainda na minha parte financeira ainda não estava os resultados que eu queria, não estava tendo os frutos que eu queria, ainda estava financeiramente destruído. Chegou até momentos de, teve uma vez que eu fui pegar minha esposa no shopping, que ela estava trabalhando no shopping. Presta atenção nisso, por favor. Olha que como as coisas chegaram, preste atenção nisso que ele vai falar. Eu fui pegar ela no shopping, eu cheguei no shopping, estava com meu filho, a gente chegou lá e a gasolina acabou. Um pouco antes de chegar, a gasolina acabou. E eu estava dependendo de receber um dinheiro, e esse dinheiro não entrou, não caiu na conta. E a gente não tinha como voltar para casa, não tinha como ir para casa. Ou a gente dormia no shopping,
aguento mais isso, aguento mais. E tudo isso foi muito sofrimento, muita dor. Isso é o choro da alegria, gente. É o choro da alegria porque tudo isso tudo foi revertido, foi transformado. Mas, veja que ponto as coisas chegaram. Ele ainda não terminou, mas eu faço uma pergunta para você. Será que ele precisava ter passado por tudo isso que passou? Sim ou não? Não. Será que ele precisava chegar nesse ponto, sim ou não? Eu cada vez mais me afastava da bênção, eu nunca buscava a bênção, eu sempre me afastava cada vez mais. Por mais que eu não tinha uma família que tinha a palavra, mas tinha a base, tinha a estrutura, mas mesmo assim eu me distanciava cada vez mais. Eu ia cada vez mais profundo, eu ia cada vez mais no meu braço. Nesse período também da nossa vida, a gente chegou só a ter feijão em casa, só ter feijão. A gente até colocava bastante água para render. E o meu filho chegou a ter enjoado de comer feijão. E aí, a partir daí, teve que começar a cesta básica, muita humilhação, muita vergonha mesmo. E graças a Deus, no final do ano, a gente decidiu queria mais isso. E a gente colocou que a gente não queria levar para 2013 mais isso. E até meu filho pediu no projeto dele, que ele colocou assim, que não queria que mais faltasse bolacha em casa. E aí Deus colocou uma obreira da igreja que foi e deu para ele a bolacha. Quando ele tinha feito, ela perdeu no mesmo vídeo. Não sabia de nada. Não sabia de nada. E deu para ele. Fora os outros milagres, por mais que a gente estava fazendo isso, Deus estava fazendo muitos milagres em nossas vidas. E eu trabalho com vendas, então eu precisava do carro para entrar, né? Teve vezes que não tinha gasolina para nada, nem para ir para a igreja, nem para ir trabalhar. E aí teve uma semana que eu estava assim, sem gasolina mesmo, sem gasolina sério, esse dia estava acelerado mesmo. E eu fiquei mudando uma semana, a cidade inteira. Os clientes, coisa assim de Deus mesmo, que para explicar diante dos nossos olhos é impossível. Mas Deus está olhando, fora os milagres, eu não tinha nenhum desejo de dar para o filho, já paguei um presente maravilhoso, uma bicicleta. Então Deus sempre operando, Deus sempre fazendo milagres, por mais que a gente estava passando toda a vida. E a gente buscou muito joelho no chão. Muita oração, muito jejum, perseverança mesmo. E aí na virada do ano tudo mudou, nunca mais faltou nada em casa, nunca mais faltou gasolina para ir para a igreja. Este ano foi poucas vezes que nós estivemos na igreja, mas sempre estávamos. E tudo mudou, graças a Deus. Deus abriu uma porta de emprego para mim, boa. Cada semana, cada dia, cada mês, crescimento, graças a Deus. Passou por tudo isso, passou por todas essas dificuldades, mas em Deus você superou. Em Deus você voltou. Eu pergunto para a senhora, que mensagem, que recado a senhora deixa hoje para esses jovens que estão aqui, que hoje tem a oportunidade de fazer as suas escolhas, cada um de nós temos. Que mensagem que a senhora deixa para eles? Então, eu queria passar o seguinte, que mesmo com todas essas dificuldades, né, a gente sabia que se a gente ligasse para os nossos pais, hoje eles têm uma condição financeira boa, eles iam nos socorrer, iam nos ajudar. Só que a gente queria ser dependente de Deus. Então, nós nos tornamos dependentes de Deus. Então, eu passo essa mensagem. Nós começamos a jejuar, a orar, nos tornamos evangelistas, nós estamos praticamente todos os dias na igreja, evangelismo de sábado, evangelismo de domingo, de quinta-feira, todos os trabalhos da igreja nós estamos aqui. E hoje nós nos tornamos dependentes de Deus. Então a gente não queria mais ser dependente do homem, a gente queria ser dependente de Deus. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos dependentes de Deus. Tudo que a gente precisa é joelho no chão, é oração e
e Ele nos socorre, e é felicidade agora. Jesus, graças a Deus. Você sabe que, se nós formos analisar tudo isso que aconteceu na vida de José, começou lá atrás. Lá atrás quando? Lá atrás, quando ele começou a se envolver com as amizades erradas. Lá atrás, quando ele começou a se envolver com pessoas que não tinham um pingo de caráter, um pingo de integridade, de pessoas que faziam aquilo que Deus abomina, não é verdade ou não? Começou a se envolver com os vícios, começou a se envolver com tudo aquilo que ele acabou de dizer. E exatamente isso que nós somos agora. Por isso é necessário uma separação. Sabe por quê? Porque senão você vai ser contaminado. Você vai ser contaminado. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não somente as más conversações, as más amizades e assim sucessivamente. Mas hoje, graças a Deus, o José está aqui, a Gabriela está aqui, o Cadu está aqui. Eles estão na posição de testemunhar sobre aquilo que Deus fez na vida deles. Mas eu deixo esse alerta para você. Ele não precisava ter passado por tudo isso. Ela não precisava ter passado por tudo isso. A nossa vida é feita de escolhas. A sua escolha, as suas escolhas, elas vão construir a sua história. Amém? Para Jesus vem de volta.